Ora, muito bem. Vamos dar início, dar o pontapé de saída então para este nosso workshop. Bom dia a todos. Antes de mais, sou o Fernando e em nome da Inov Cluster quero desde já agradecer a presença de todos neste nosso último workshop de capacitação para a internacionalização que vem sendo desenvolvido no decurso do projeto Export.inov. Quero desde já agradecer a presença do Filipe Silva. O Filipe vai ser aqui o nosso orador convidado para nos explicar e nos esclarecer sobre o tema de e-commerce, estratégias de vendas digitais no processo de expansão global. O Filipe tem uma vasta experiência na abordagem comercial e em mercados internacionais e vai-nos hoje aqui dar um forte acompanhamento nesta parte tão importante que é para as empresas. Gostaria de aproveitar também este momento para dar aqui relembrar que o projeto Export.inov ainda tem a decorrer o apoio à criação pelas empresas de lojas online e adesão a marketplaces internacionais, através dos nossos sites, dos nossos canais de comunicação, redes sociais. Tem lá todas as atividades que nós estamos a desenvolver, o que temos previsto para entretanto, iniciar, e então aí podem sempre verificar todas as atividades, todos os eventos que neste momento a Inov Cluster tem ao vosso dispor. Em caso de alguma dúvida, alguma questão, também tem sempre a possibilidade de entrar em contato comigo ou com alguém aqui da equipa da Inov Cluster que depois possa também vos ajudar em qualquer questão que possa existir. Mas voltando à sessão 2, peço que participem, que tirem dúvidas, aproveitem agora a presença aqui do Filipe. Podem colocar as questões no chat, podem fazer a manifestação levantando a mão, que depois vamos dando a oportunidade para poderem falar. Desejo a todos uma boa sessão de trabalhos, que seja proveitosa, que seja esclarecedora e que retirem daqui o máximo que puderem de conhecimento para potenciar as vossas empresas, o vosso know-how e a todos muito bom trabalho. Filipe, a partir de agora a sessão é sua. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, e bom dia, antes de mais, a todas e a todos. Eu agradecer mais uma vez a oportunidade para colaborarmos também aqui com estas sessões e, acima de tudo, também podermos aportar aqui um bocadinho de um pouco de valor àquilo que é o dia a dia das empresas e também ao facto de nós, no nosso dia a dia, trabalharmos precisamente neste foco da expansão internacional das empresas e dos nossos clientes. Objetivos para hoje. Nós hoje vamos tentar, antes de mais, dar aqui uma noção ou um enquadramento daquilo que o e-commerce e as lojas online podem ter em comunhão, digamos assim. Obviamente, partindo do princípio que algumas das empresas que estão presentes na sessão possam já ter lojas online, outras não. Eventualmente, esta primeira fase é um bocadinho mais dedicada, um bocadinho mais específica para quem ainda não tem e, portanto, darmos aqui um enquadramento e as bases também da importância dessa existência. Com base nisso, vamos, e numa das lacunas que nós mais identificamos nas empresas que vamos apoiando e nas empresas para as quais nós tratamos dessa expansão internacional, precisamente, uma das lacunas que nós vamos identificando é precisamente uma não articulação entre a existência de uma loja online ou uma plataforma de comércio online e uma estratégia de marketing associada a essa mesma plataforma, ou seja, como é que nós, ou qual é a importância de nós focarmos a nossa comunicação para atrairmos novos clientes ou novos visitantes à nossa plataforma online de vendas. E depois, numa terceira fase, vamos olhar aqui um pouco também para a importância dos marketplaces. Muitas das vezes sabemos que por uma questão de custos, por uma questão de até organização e logística interna das empresas,
poderá fazer mais sentido estarmos envolvidos num marketplace em detrimento de uma loja online própria, e, portanto, também percebermos aqui esse enquadramento e percebermos aqui também vantagens, desvantagens e nomenclaturas também diferentes dentro dessa abordagem. Eu vou partilhar o ecrã. Se eventualmente ao longo da apresentação surgir alguma dúvida, algum exemplo, algum comentário que pretendam fazer, estejam à vontade para ligar o micro e interromper-me. É mais fácil para mim dessa forma, e a partir daí também vamos comentando e vamos retirando algumas dúvidas que eventualmente possam surgir. Eu penso que já estarão a ver o ecrã. Sim, Filipe, já estamos a ver. Muito bem. Então, como eu estava a dizer há pouco, para hoje, O organizador não sei. Perdão? Ok. Podes. Portanto, objetivos aqui para hoje. Percebermos então o que é o e-commerce, que tipos é que podemos incorporar ou englobar dentro desta dinâmica de vendas online. A lógica do carrinho de compras, ou seja, o que é que hoje no formato online e nesta componente online é importante nós termos em consideração, até do ponto de vista do comportamento do consumidor e daquilo que são as principais tendências de compras. O que é preciso, ao fim e ao cabo, para termos aqui uma loja online? As principais tendências do e-commerce em Portugal, aqui com alguns dados também e com algumas lógicas de consumo, e depois, ao fim e ao cabo, também qual a importância da escolha de uma melhor plataforma e os marketplaces, como disse há pouco. Obviamente, quando falamos no e-commerce, temos duas dinâmicas que são fundamentais do ponto de vista da tomada de decisão. Qual será o nosso posicionamento e qual será a nossa presença? A presença deixaremos então aqui para uma segunda fase, mas do ponto de vista, perdão, do posicionamento, percebemos ou sabemos que o e-commerce aplica-se a qualquer tipo de negócio. Hoje em dia, aplica-se a qualquer tipo de transação comercial que implique aqui uma transferência de informação através da internet. E quando falamos em transferência de informação, falamos quer do ponto de vista da divulgação, quer do ponto de vista da lógica e dos métodos de pagamento e, portanto, todo este invólucro relativo às transações consubstancia aquilo que é o e-commerce nos nossos dias. E hoje é por isso, e não só de há vários anos a esta parte, mas aqui a pandemia teve também um impacto bastante forte naquilo que foi a alavancagem e o crescimento exponencial do e-commerce, é atualmente, como sabemos, um dos fenómenos mais importantes da internet, que trouxe não só desafios para as empresas, desafios também do ponto de vista daquilo que é a proteção de dados, o tratamento de todos os dados que nós partilhamos na internet, mas acima de tudo, essa informação, que é alojada, como sabemos, na web e na internet, permite que, através do nosso histórico de pesquisas, do nosso histórico de procura, consigamos ter aqui uma métrica e alguns resultados práticos daquilo que são as tendências de procura e as tendências de consumo dos consumidores por região, por país, por segmento ou também por setor de atividade e por setor de bens transacionáveis, digamos assim, através destas plataformas de internet. O que é que o e-commerce também trouxe? Trouxe esta ausência de barreiras, trouxe esta otimização do tempo e, ao fim e ao cabo, a invisibilidade, digamos assim, da distância. Nós sabemos que se comprarmos através da internet ou se comprarmos através de algum tipo de designação de e-commerce, a distância não se aplica. Sabemos sim que há uma distância do ponto de vista do transporte e do ponto de vista logístico até que fazemos a aquisição e o produto, ou neste caso, chega até às nossas mãos, mas aqui as dinâmicas que interferem no processo de compra são outras. São muito mais baseadas nas nossas preferências, na nossa capacidade económica, do que propriamente naquilo que é a barreira física ou a distância, porque essa está perfeitamente mitigada através daquilo que seja a presença
apresentação do produto, a divulgação do próprio produto, ou até mesmo a forma como nós encaramos o processo de compras. Se no início, digamos assim, ou no surgimento do e-commerce, nós tínhamos procura muito concertada por determinados setores de atividade que não exigiam do ponto de vista da expedição ou do ponto de vista até da apresentação do produto grandes constrangimentos. Nós vemos, por exemplo, do ponto de vista logístico e do ponto de vista de transporte, o setor alimentar é um daqueles que ainda hoje tem mais constrangimentos do ponto de vista do ponto de vista logístico, quer seja pelo acondicionamento dos materiais, quer seja também outros produtos, quer seja por condições relativas a frio, a refrigeração, a tudo que seja o acondicionamento de matérias que são sensíveis e que são de consumo, portanto esses produtos tiveram aqui alguma resistência àquilo que foi a entrada ou a introdução no e-commerce e também nas lojas online. Hoje em dia, tudo isto está, até por uma conveniência e uma evolução também do setor dos transportes e do setor logístico, tudo isto está em perfeita harmonia, perfeita consonância, obviamente com custos associados também ao transporte, mas custos esses que são imputados também no processo de compra e que muitas das vezes, dependendo da lógica e das quantidades de encomenda e de expedição, esse valor ou esse valor associado à logística fica ou é onerado ao vendedor ou ao comprador. Portanto, todo este processo relativo ao e-commerce tem implicitamente e só vale a pena do ponto de vista do consumidor se o consumidor perceber que tem vantagens em detrimento de uma deslocação ou em detrimento de uma busca ativa de forma física pelo produto. E através de meia dúzia de cliques, digamos assim, conseguir ter uma noção de todos os produtos ou de toda a oferta que está presente no mercado. Aqui sabemos nós que mesmo o e-commerce pode hoje estar desenvolvido quer para o B2B, quer para o B2C, obviamente aqui com algumas designações e com algumas formas de atuação diferentes. Obviamente que se nós dedicarmos o nosso comércio online para uma lógica business to business, vamos ter aqui uma necessidade de ter uma linguagem muito mais formal, muito mais técnica. Estamos a vender, digamos assim, entre pares, ou estamos a suprimir necessidades de clientes institucionais nossos e, portanto, serão, obviamente, consumidores que exigirão aqui informação técnica muito mais apurada sobre os produtos que nós temos em carteira, por oposição àquilo que é o negócio e àquilo que é o negócio para clientes finais, onde, obviamente, nós aí teremos que ter uma atenção muito maior àquilo que são as tendências e as necessidades de consumo dos consumidores finais, com base numa linguagem mais simples, mais direta, mais apropriada àquilo que é e àquilo que é a resposta à satisfação de uma necessidade que o cliente final tem e por isso procura, digamos assim, os nossos produtos. Obviamente que numa lógica business to business e tendo nós uma presente esta importância do comércio online, nós próprios podemos ser fornecedores ou clientes, consoante aquilo que sejam as nossas cadeias de fornecimento e aquilo que sejam também as nossas dinâmicas de procura, digamos assim. O objetivo a médio e longo prazo, como disse há pouco, é que a lógica ou a implementação do e-commerce torne os negócios e torne as transações mais rápidas. Mais rápidas pode ou não significar que sejam mais baratas. Neste caso, o objetivo é que se tornem mais baratas também por esta não necessidade de transporte e de deslocações físicas da nossa parte, mas acima de tudo tem que se tornar mais conveniente do que os métodos tradicionais ao nível da transação de bens e serviços. Daí que, dentro desta lógica do e-commerce, obviamente a estratégia de criação de uma loja online pode, digamos assim, pode ser dificultada se não respeitarmos certos princípios e se não formos ao encontro daquilo que são as perspectivas e daquilo que os consumidores estão à procura.
Dentro da temática do e-commerce e dentro da temática das lojas online, nós olhamos e muitas das vezes acaba por ser dentro da programação e dentro do desenvolvimento do software, nós olhamos, ou quase que nos passa despercebido, digamos assim, a lógica do carrinho de compras. Nós olhamos para o carrinho de compras e para o comum dos consumidores, sabemos que quando vamos selecionando determinado tipo de produtos, o carrinho de compras está geralmente no nosso canto superior direito e que só temos que, no final das nossas escolhas, clicar nesse carrinho de compras, fazer o pagamento e definir a morada de entrega. Isto é aquilo que vulgarmente nós olhamos para a dinâmica de compra, até muitas das vezes desvalorizando aqui um pouco esta lógica do carrinho de compras. Qual é que é para nós a importância deste carrinho ou aquilo que nós temos como hábito sugerir e trazer também aqui à discussão? Nós não podemos hoje em dia, até numa lógica de consumo cada vez mais voraz e onde nós temos que estar atentos também àquilo que é a capacidade proativa de nós gerarmos mais negócio e de nós sugerirmos mais negócio para os nossos clientes, nós não podemos ter propriamente aquilo que seja um carrinho de compras estático. Sabemos que existem aqui alguns softwares específicos associados às lojas online que permitem a criação deste carrinho de compras. Obviamente que toda a empresa ou toda a dinâmica de engenharia ou a arquitetura de engenharia por trás de uma loja online tem o seu modelo base, digamos assim, nos carrinhos de compras. Aquilo que nós hoje cada vez mais sugerimos é que associado a este carrinho de compras haja uma métrica ou haja um histórico de noção daquilo que são as pesquisas que os clientes vão fazendo na nossa loja online. Cada vez mais é habitual, é usual e é importante que nós, no carrinho de compras, tenhamos sugestões ativas também de consumo aos nossos consumidores. E está provado, ou cada vez mais implícito, na lógica de consumo de cada uma das pessoas e de cada um dos consumidores, que se nos forem apresentadas sugestões ativas de consumo no carrinho de compras, imaginemos, estamos a comprar um telemóvel e o nosso telemóvel está no carrinho de compras. Se no momento em que nós vamos sistematizar a compra, recebermos um leque de sugestões ou para uma capa, ou para uma proteção de ecrã, ou para outro tipo de gadget associado àquilo que é o telemóvel em si, está matematicamente provado que a esmagadora maioria dos consumidores, na casa dos 60, 65%, adquirem mais algum produto através destas sugestões. O que é que isso vai Ó, Filipe, trazer? posso? O Pode, senhor claro que disse que sim. podíamos interromper, À vontade, à e é vontade, precisamente, à vontade. tocou aqui num ponto essencial. Eu chamo-me Amadeu Araújo, de profissão Bom sou dia. jornalista, mas estamos agora a desenvolver um projeto. De facto, a nossa loja, fizemos programação e conhecemos essas coisas todas, portanto, a pergunta é mais de reputação. Ok. Nós temos o carrinho, ainda não pusemos cá fora porque estamos a fazer os testes internos, já estão os sistemas de pagamento e por aí fora. Quando nós sugerimos, se este negócio tem a ver com vinhos, se o cliente vem comprar uma caixa de vinho, se nós lhe enfiamos uma sugestão, isso não nos compromete ao nível da reputação, isto é, o nosso target são pessoas ilustradas e não vão ver que há ali, porque efetivamente isto é verdade, por trás da nossa página estamos a construir uma gigantesca base de dados, mas o comprador não vai haver ali, não vai topar que nessas sugestões ativas há um estudo do perfil dele e não vai considerar isso uma intromissão. Nós a partir do momento em que entramos numa loja online, implicitamente através dos próprios sistemas de gestão das lojas online, nós sabemos
tacitamente quem está por trás dessa lógica. Nós sabemos que há um estudo de comportamento do consumidor. Nós sabemos que há, através dos cliques e através daquilo que sejam os produtos que são pesquisados, nós sabemos que podemos e que temos acesso a essa relação. Muitas das vezes, ou em alguns setores de atividade, digamos, mais de nicho, uma situação que nós aconselhamos é o caso concreto do vinho que está a falar. Nós podemos ter sugestões com base naquilo que é o comportamento do consumidor, tudo isso depois pode ser definido e pode ser parametrizado, ou sugestões complementares em função do produto que o cliente está a adquirir. Imaginemos, o cliente está a adquirir uma caixa de vinho do Douro ou do Alentejo. Nós podemos proativamente, ou a loja pode proativamente, não sugerir outro perfil de vinho em função daquele que ele está a adquirir. Mas se acoplado à loja online e à venda de vinho tiver produtos complementares ao setor, decantadores, sistemas de abertura de garrafas, etc., pode ser uma boa lógica complementar dentro de um segmento que vocês definiram, que já percebi que é alto, mas com um produto diferenciado, e façam essa sugestão. Ou seja, implicitamente vocês estão a sugerir uma melhor experiência ao consumidor, sem estar de forma direta a dar a entender que estão a analisar o seu comportamento na loja online. Não sei se me estou a fazer entender, mas tudo isso, obviamente que nós vamos fazer aqui um exemplo comum e corriqueiro, digamos assim. Cadeias como de hipermercados têm acesso através dessas pesquisas, é-lhes muito fácil, através da tipologia de marcas e de produtos que consomem, sugerir outros produtos. Eu julgo que aí as massas, digamos assim, ou o consumidor em massa, passa completamente despercebido o facto do seu comportamento estar a ser triado. Nós sabemos e temos, até através das apps, desses hipermercados e dessas lojas de consumo, nós próprios vamos recebendo alertas que estão parametrizados em função daquilo que são as nossas pesquisas nesses hipermercados ou nessas lojas online. Em casos ou em segmentos mais particulares e de nicho, nós temos que tratar, ou sabemos de antemão que o consumidor também, à partida, e posso cometer aqui um erro de estar a generalizar, mas ou sabemos à partida que o consumidor está mais instruído para o seu processo de compra, sabe claramente quais é que são os seus objetivos e terá também uma resistência maior a seguir por outras escolhas, porque produtos que sejam muito específicos não tem aqui uma lógica de trade-off tão alta, ou uma lógica de consumo adicional tão alta. Por isso, sempre nesta lógica complementar. Se o consumidor está a adquirir este produto, como é que nós podemos melhorar a sua experiência? Um bocadinho com uma lógica, sabemos que os telemóveis ou os smartphones que eu estava a dar há pouco, essa lógica, se alguém está a comprar um smartphone, nós não vamos à partida sugerir que compre outro, mas como é que nós podemos melhorar a experiência de consumo ou a fiabilidade ou a resistência do produto no seu dia a dia. É um bocadinho essa a lógica e é um pouco também essa a lógica que nós vamos sugerindo a alguns clientes nossos. Nesta lógica de complemento. Dou o caso e falou no setor dos vinhos e é um bom exemplo. Nós temos alguns projetos ao longo do ano dentro da Market Access, da empresa da qual faço parte, e nós fazemos este acompanhamento e este apoio às empresas na sua internacionalização ou na definição da sua estratégia de internacionalização. E quando as empresas estão dedicadas a este setor online, uma das principais lacunas que nós identificamos é precisamente essa, ou seja, os consumidores procuram cada vez mais experiências, procuram cada vez mais ter uma solução que, quase chave na mão, lhes permita ter uma experiência de consumo que valorizem e que, ao fim e ao cabo, também partilhem com os seus. As lojas online cada vez mais têm que ter esse papel.
porque caso contrário nós estamos a adquirir um produto numa loja online, mas depois precisamos aqui de mais alguma coisa que nos permita efetivamente garantir uma experiência satisfatória e temos que nos dirigir fisicamente na mesma a algum tipo de estabelecimento ou algum tipo de loja para suprimir essa necessidade. Ou seja, o comportamento de aquisição online não foi propriamente bem sucedido. Nós vemos elevadas taxas de sucesso e elevadas taxas de satisfação no consumo, por exemplo, no têxtil. Porque nós sabemos que se estamos a comprar online, sabemos a priori podemos ter aqui algum desfazamento ou até algum tipo de diferenciais nos tamanhos, mas nós temos guias de tamanhos para consultar, sabemos qual é o nosso tamanho, encomendamos o produto chega, estamos satisfeitos, tudo bem, não estamos, sabemos que podemos trocar e, portanto, não temos aqui grandes experiências complementares de compra. E quem diz têxtil diz bijuteria e acessórios. Quando estamos a falar de outro tipo de setores de atividade que nos trazem essa experiência, que nos trazem esse add-on também ao consumo, acredito que nós daí temos que ser específicos na complementaridade e não propriamente na sugestão de produtos da mesma categoria ou produtos similares ou substitutos até desse consumo. É um bocadinho nessa lógica que nós acreditamos que faz sentido desenvolver estas lojas online e desenvolver estas lógicas de sugestão também para que as pessoas, porque nós sabemos que nós estamos em casa, estamos tranquilos, estamos num ambiente que nos é familiar e que nos é propício. Tudo isto contribui para que nós estejamos aptos a comprar. E o facto de nós também estarmos a comprar através de meios online, não termos propriamente contacto físico com o dinheiro, sabemos de antemão que isso leva as pessoas na dúvida ou Lá nessa está. indefinição a comprarem mais. Obrigado, porque era essa a ideia e agora no final tocou no basilar, porque desenvolvemos a ideia, mas com um enfoque muito grande na transparência e na reputação. Pronto, e era isso que eu queria entender. Obrigado, Filipe. Eu julgo que dessa forma, nada. Eu julgo que dessa forma contribui, porque ao fim e ao cabo está a reforçar o vosso compromisso com o consumidor, permitindo-lhe ter aqui uma experiência diferenciada. Um outro exemplo que me lembrei agora, e tem a ver também com o setor dos vinhos, curiosamente, alguns dos projetos que nós desenvolvemos, nomeadamente aqui até na atração de compradores internacionais para virem a Portugal visitar produtores de vinho e também regiões no país. Algumas destas comissões vitivinícolas têm já nas suas instalações lojas físicas para venda de vinho e de produtores locais, digamos assim. Tudo isto, obviamente, com esta evolução, com esta digitalização também dos processos de venda, praticamente todas elas hoje têm lojas online associadas a essa loja física e que fazem essa venda. Aquilo que nos vão transmitindo é o seguinte: nós sabemos que essas lojas são maioritariamente visitadas por turistas no nosso contexto nacional. E turistas que estão no nosso país a passar determinada temporada, uma semana, duas, o que seja, e a dada altura estão na região, querem conhecer os produtos locais e vão comprar os vinhos ou doçaria, ou o que estejamos a falar. Muitos deles, associados ao setor dos vinhos, perguntavam precisamente nessas lojas se não existiam aqui outro tipo de produtos associados que lhes melhorassem a experiência, ou porque estão num alojamento local e porque têm, obviamente, condições aqui de acesso a materiais e a componentes de cozinha que seja limitada, etc. E isso também foi desenvolvendo nestas entidades uma necessidade de criarem novas parcerias com entidades locais para produtos complementares que possam ter à venda na loja física e que a pessoa possa, quem vai comprar vinho, leva aqui quase um kit completo de prova para o seu alojamento ou para o hotel, para o sítio onde está alojado. Daí até ao passo do online é muito rápido essa introdução também. E isso acaba por
criar também esta lógica de parcerias com outras entidades locais, porque ao fim e ao cabo o nosso objetivo é vender o território também, quando estamos a falar dessa lógica. E isso tem trazido resultados bastante positivos, digamos assim. Com isto, precisamente o que é que nos difere, ou o que é que difere estes carrinhos de compra online dos carrinhos de compras dos supermercados, como estava a falar há pouco. Nós sabemos, acima de tudo, que numa loja online o cliente vai procurar, acima de tudo, aquilo que lhe interessa. Ao procurar aquilo que lhe interessa, seja num scroll pela loja online, seja através dos bots de pesquisa ou dos campos de pesquisa, nós vamos, e isso é que nos vai permitir claramente ter aqui o diferencial de consumo e de preferência dos consumidores, nós conseguimos ter acesso à planta daquilo que foi o seu percorrer pela loja online até ao carrinho de compras. Num supermercado ou numa loja física, nós não temos esse comportamento. Ou seja, só temos contacto no final da experiência ou na caixa, quando passamos os produtos na caixa e sabemos claramente no talão aquilo que o cliente leva, mas não conseguimos perceber quais foram as suas decisões, quais foram as suas pesquisas, quais foram os seus trade-offs pelos vários corredores do supermercado até chegar àquela decisão final. Ou seja, nós temos uma lógica de consumo, não temos uma lógica de flutuação do ponto de vista de comportamento do consumidor. E é precisamente essa lógica de flutuação que nos pode permitir criar aqui estas componentes ou estas sugestões de produtos complementares para venda. Por isso é que nós, nas lojas online, geralmente, nós podemos ter aqui o top dos produtos que são mais vendidos na loja online e que até apareçam como highlights na própria loja online, como os must-have ou como aquilo que são as sugestões de compra, mas isso não vai, de forma fiável, garantir que o consumidor vai adquirir esses produtos, porque há aqui uma lógica mais concentrada nas preferências de cada um. Nos supermercados, aquilo que acontece é, em função daquilo que é a taxa de saída de produtos, muitas das vezes quando nós chegamos aos supermercados, a não ser que tenhamos lógicas ou semanas dedicadas a determinados tipos de produtos, vamos tendo ali algumas caixas de entrada com produtos mais vendidos na loja e para tentar sim instigar o consumo às massas. São diferentes abordagens, mas nesta lógica online, é muito mais personalizada àquilo que é o comportamento de cada um dos consumidores. Por isso, dentro desta lógica, qual é que é, obviamente, aqui, ou o que é preciso para que se tenha uma loja online de sucesso, e como é que nós conseguimos perceber qual é que é o nosso cliente alvo. Obviamente que numa loja online nós temos que ter uma noção, acima de tudo, daquilo que é o nosso produto, daquilo que é o nosso nicho e o nosso segmento de consumidor para o qual nós vamos estar a contactar, ou o qual nós vamos estar a divulgar os nossos produtos. Isso pode não ter à partida aqui uma repercussão naquilo que é o nosso portfólio de produtos que nós vamos divulgar, mas terá certamente, e é importante que tenha, a ver com aquilo que é o design e com aquilo que é o layout da nossa loja online. Se nós estamos tudo isso no ponto de vista daquilo que é o consumo e as tendências também dos consumidores, nós temos que nortear a apresentação da nossa loja online consoante nós estamos a dedicar-nos, como disse há pouco, ao B2B ou ao B2C, mais lógica ou mais capacidade de partilha de informação se estamos numa lógica B2B, porque o nosso cliente vai ou precisa daquele produto, digamos assim, para desenvolver a sua atividade, para trabalhar e, portanto, precisa ter acesso ao maior número de informação possível sobre o produto. Precisamos também aqui ter, provavelmente, uma lógica de capacidade de responder a dúvidas, a questões sobre o produto, sobre o seu manuseio, sobre a sua utilização mais rápida, seja através de contacto telefónico, seja através de chats de resposta já incorporados também na loja online,
ou então, se estamos a apelar àquilo que é o consumidor final, uma lógica de imagem, uma lógica de apresentação muito mais afinada, muito mais refinada também, se estamos a falar de um segmento alto, que, ao fim e ao cabo, tragam já o início da experiência ao consumidor, mesmo antes de termos o produto em nossas casas. Obviamente que esta incorporação da loja online no nosso website pode ser feita através de um separador no nosso website, que nos dirige para a loja online e a partir daí sinalizamos ou iniciamos o processo de compras. Há determinadas marcas ou determinadas empresas que preferem ter o seu website perfeitamente trancado e depois terem a loja online completamente à parte do website. Não considero isso propriamente a melhor solução, porque estamos logo à partida a criar dispersão no consumidor, estamos logo à partida a minimizar as hipóteses de alguém que vai ao nosso website migrar diretamente para a nossa loja online, e não é isso que nós queremos. Nós queremos à partida que o cliente que nos visita de forma online tenha acesso direto à nossa loja, ou então também aquilo que em algumas circunstâncias já vai acontecendo com mais ou com maior regularidade, é que quando o cliente nos visita, entra diretamente na nossa loja online e a partir daí tem sim algum tipo de linkagem ou algum tipo de direcionamento para o nosso website, onde depois a partir daí pode conhecer mais sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre o local onde estamos e sobre a forma como nós nos dirigimos também em termos de ideologia e em termos de tendência de consumo aos nossos clientes e aos nossos consumidores. Portanto, são aqui três formas diferentes de alavancarmos e de nos dirigirmos ao nosso cliente-alvo. Aquela que é naturalmente ainda hoje mais utilizada é entrarmos no nosso website, um link direto para a nossa loja online e termos essa lógica incorporada dentro da mesma plataforma, mas já com esta noção de que muitas das marcas, até marcas que sejam mais agressivas do ponto de vista de venda e do ponto de vista de contacto com o consumidor, entramos diretamente na loja online e depois, então, se quisermos conhecer mais sobre a marca e sobre a sua lógica de responsabilidade social, até podemos ter um campo próprio para conhecer e termos mais informações sobre ela. Mas aí sem nunca perdermos, lá está, esta lógica do carrinho de compras no canto superior direito, porque é ele que nos vai estar sempre a nortear ou vai estar sempre a nortear a nossa presença dentro da plataforma e dentro também desta lógica de consumo. Com isso, dar também esta nota, ou seja, é importante não só olharmos e termos atenção àquilo que é a nossa forma de apresentação da loja online, a forma como nós apresentamos os produtos na nossa loja online, mas temos que ter também atenção ao processo de expedição. É cada vez mais importante e é fundamental, do ponto de vista de uma lógica integrada de compra, que a forma como o produto chega à nossa casa ou chega ao nosso local de trabalho esteja em perfeita sintonia com aquilo que nós vimos como forma de apresentação na loja online e no website da empresa. O Amadeu falou há pouco no setor dos vinhos, aí é extremamente importante, porque a experiência começa quando nós estamos a comprar o vinho, seja pela região, seja pelas castas, seja pelo conhecimento que nós já temos daquele vinho, ainda para mais se estamos a repetir um consumo de determinado vinho, já sabemos de antemão aquilo que vamos receber, ou hipoteticamente aquilo que vamos receber. O pior contacto com esse produto que nós podemos ter é ele chegar à nossa casa de forma completamente diferenciada,
muito honestamente, como se fôssemos mais um, ou como se fôssemos comprar o produto ao supermercado e está na prateleira e vai para o carrinho e vem para casa. Desculpe novamente, À aqui, vontade. neste aspecto, tivemos que escolher um operador logístico, que foi a UPS, neste caso, porque garante entregas nacionais e internacionais, E e é das mais utilizadas no setor. sim, e tem embalagens próprias para transportar o vinho. E também gastamos dinheiro, porque gastamos dinheiro em caixas logotipadas. Portanto, as caixas vêm a armazém-do-dão.pt e seguem. Pronto. E foi isso que fizemos. Porque este aspecto de expedir vinho, sobretudo para mercados que têm monopólio, assim de cabeça, o Canadá, a Suécia, talvez a Noruega, é complicado e depois ficam presos na alfândega e isso dá-nos a má imagem. Especialmente na questão até mais dos mercados nórdicos do que propriamente do Canadá. Ou seja, nós estamos a falar de mercados que cada vez mais têm uma atenção à imagem e não saem dessa definição de lógica de consumo, de qualidade e lógica de consumo associada à experiência, que é importante ter em consideração. Tudo isso também, não só no setor dos vinhos, mas mesmo atualmente até, e nós percebemos isso claramente no têxtil, e a diferenciação que é feita, e vamos ver daqui a pouco, entre lojas online e marketplaces, por exemplo. Nós temos hoje as lojas online associadas às marcas muito mais focadas naquilo que é a apresentação do produto ao consumidor, seja pelas caixas, seja pelo acondicionamento interior do produto, seja pelo acompanhamento, e nós vemos cada vez mais determinadas marcas que se dirigem ao consumidor através de um cartão, a agradecer a compra, a agradecer ou a dar mais informações sobre o produto que nós adquirimos e, acima de tudo, quando nós estamos a falar de uma expedição business to consumer ou B2C, a importância de tratarmos o cliente pelo nome. E essa é uma das grandes vantagens que foi apercebida pelo comércio online. Ou seja, é um paradoxo, mas contribui para este sucesso e para este crescimento o facto de nós irmos a uma loja física, se não for uma loja física de proximidade, a pessoa não sabe o nosso nome, portanto, nós não nos vamos tratar pelo nome e vamos ter aqui uma lógica de consumo indiferenciada, mas a loja online conhece os nossos dados, conhece o nosso histórico de compra e daí permite comunicar à distância e tratarmos pelo nome e saber aquilo que nós efetivamente queremos e valorizamos. Essa é a grande vantagem, digamos assim, da acumulação de dados, desde que seja efetivamente tratada pela positiva e para melhoria também do comportamento do consumidor e da sua experiência, mais uma vez. Associado, obviamente, à loja online e a esta questão relativa ao consumo. Falamos da importância do conhecimento do consumidor, falamos desta importância desta lógica do carrinho, da lógica também das sugestões ativas de consumo. Passo seguinte, garantir condições de fiabilidade e garantir condições também de credibilidade do ponto de vista do pagamento. Um dos principais, hoje, praticamente existem aqui um sem número de formas de pagamento. Temos aqui, obviamente, como o mais utilizado, até internacionalmente ainda, o PayPal, seja através da criação de conta no PayPal, e isso também nos permite gerir aqui um conjunto de pagamentos a nível internacional de forma fácil e segura, mas existem, obviamente, outras, não apenas do ponto de vista da reputação de compras, seja o PayPal, seja o Stripe, obviamente aqui algumas delas mais dedicadas até por acordos e convénios entre as plataformas são mais utilizadas em algumas, em particular, como o Shopify, por exemplo. Estamos a falar, é importante percebermos dentro desta lógica de plataformas de pagamento, para que mercados é que também nós estamos
a direcionar o nosso produto e a direcionar as nossas vendas, quais é que são os nossos mercados-alvo, tendo em atenção que algumas destas plataformas, as que eu estou a apresentar aqui, são as mais aceites, digamos assim, do ponto de vista, peço desculpa que eu aqui troquei estes dois diapositivos, mas são as mais utilizadas, digamos assim, até do ponto de vista internacional, atualmente. Terem atenção que algumas formas de pagamento podem ser mais baratas na sua introdução na plataforma, mas podem não aceitar todas as moedas ou todo o tipo de moedas, e isso pode nos criar também aqui alguns constrangimentos. É importante termos esse estudo a priori e até também em função dos mercados-alvo que nós estamos a valorizar, e daí, obviamente, o que considerarmos ao escolher essa plataforma. As taxas de transação, precisamos também olhar para o nosso negócio, olhar para aquilo que vão ser os nossos savings e os nossos ganhos nessas transações e comparar com aquilo que são as taxas cobradas por estas plataformas, obviamente tentando ter aqui a maior rentabilidade para a nossa transação. A facilidade de integração com as plataformas da loja, obviamente. Algumas plataformas são criadas e são de mais fácil integração com determinados métodos de pagamento. Os prazos de transferência também do dinheiro, que é importante percebermos quais é que são esses prazos de transferência consoante aquilo que seja a nossa lógica de negócio, obviamente. Algumas empresas poderão ter maior ou menor facilidade no tempo de espera pelo dinheiro relativo às transações, e é importante nós sabermos com o que podemos ou não contar. E depois, acima de tudo, percebermos ou tentarmos optar por aquelas que nos dão um suporte técnico e uma confiabilidade maior, seja em termos de problemas relativos ao pagamento, em termos de problemas relativos também à ausência ou não de transação relativa aos consumidores. Porém, ou em complementaridade a esta questão da loja online, aquilo que nós nos vamos apercebendo ainda hoje, obviamente que nós, quando nós encaramos esta questão do comércio online e das lojas online, nós estamos muito focados no processo de venda. Obviamente que, e isso é o mais importante, sabemos claramente que se nós estamos imbuídos numa loja online, precisamos vender os nossos produtos, precisamos criar receita para o nosso negócio que possa permitir a continuidade do negócio e permitir também a continuidade dessa gestão online do nosso processo de vendas, mas muitas das vezes, e a maioria das empresas com as quais nós contactamos e com as quais nós vamos privando no apoio que prestamos, descuram um pouco a estratégia relacionada com o web marketing. Ou seja, há uma percepção ainda de que a loja online por si só vai capitalizar clientes, vai capitalizar consumo para os nossos produtos, mas isto não é necessariamente, ou não, hoje em dia não acontece necessariamente dessa forma, até porque num contexto online nós estamos sujeitos a uma concorrência muito maior, muito mais feroz e muito mais aguerrida do ponto de vista daquilo que é o contacto e daquilo que é a tentativa de chamada de atenção do consumidor para a nossa loja ou para o nosso produto. Daí que nós também sabemos, em contraponto com o comércio tradicional ou dito físico, onde nós sabemos onde estão as lojas ou pesquisamos onde estão as lojas e sabemos claramente onde vamos, portanto não há aqui uma lógica de substituição tão grande. Através dos browsers de pesquisa e através da lógica online, nós, se quisermos pesquisar por produtos cosméticos, digamos assim, seja através do Google ou outra plataforma de pesquisa, nós temos acesso a um rol enorme de plataformas ou de lojas que comercializem esse tipo de produto. Aí o trade-off relativo ao consumo é muito maior. Não tem só necessariamente a ver com o preço, mas tem necessariamente a ver também com a forma como nós comunicamos à partida com esse consumidor, digamos assim, ou com esses potenciais clientes para o nosso produto.
é importante que nós, associado ao nosso website ou à nossa loja online, tenhamos uma estratégia de comunicação que nos permita angariar de forma orgânica e de forma proativa novos clientes. E novos clientes, novos visitantes, em primeiro lugar, para as nossas plataformas. Aqui, associado claramente também a uma lógica de divulgação em redes sociais, a uma lógica de divulgação noutras plataformas de comunicação. Mas isso não só vai permitir reforçar a nossa presença online e atrair novos consumidores, ao fim e ao cabo, ou novos clientes, vai melhorar também os nossos índices de competitividade, vai conduzir-nos e vai conduzir o consumidor a um tráfego mais personalizado, que vá ao encontro das suas necessidades, em função também do seu histórico de pesquisa. Portanto, quer queiramos, quer não, toda essa informação é cruzada na web e, portanto, nós temos que conseguir desenvolver formas para estarmos sempre aqui, seja através de temáticas relacionadas com o SEO, com o próprio SM, estarmos no top de pesquisas dos consumidores e com isso também atrairmos aqui o conhecimento para a nossa plataforma e posicionarmos-nos de uma forma mais vincada aos nossos clientes. Obviamente que temos que ter a consciência, através do e-commerce, que nós não vamos ganhar ou não vamos ter lucros imediatamente com essa abordagem, precisamente por causa de toda esta estratégia que tem que ser montada. Toda esta estratégia exige tempo, exige dedicação, exige custos, mesmo que não tenhamos aqui um custo extraordinário associado a esta implementação, mas teremos certamente muitas horas dedicadas a essa implementação, e isso é um custo. Tudo isso engloba para o sucesso da empresa, mas precisamos claramente ter essa noção de que o e-commerce não nos vai dar a solução imediata aos nossos problemas. Vai-nos sim, paulatinamente, posicionar-nos, colocar-nos em contacto com os consumidores, percebermos de uma forma muito mais dinâmica, muito mais direta e flexível quais são as suas preferências, e isso tem que nos dar sim esse mote para nós conhecermos essas preferências e ajustarmos a nossa oferta, ajustarmos a nossa forma de comunicação para irmos ao encontro, ao fim e ao cabo, e melhor servirmos os nossos clientes. Daí que, e como estava o Fernando a dizer, a dar nota no início da sessão, é importante claramente que empresas que possam não ter aqui uma capacidade de investimento tão grande ou tão alargada nesta temática online, consigam claramente aproveitar e consigam claramente estar dentro destas lógicas, destas candidaturas, destes projetos também, que permitem apoiar as empresas na construção da sua própria loja online ou na melhoria dos seus serviços digitais aos consumidores. E isso, no fundo e no final do dia, a lógica online permite-nos, como já disse há pouco, conhecer, ou melhor conhecer, a importância da preferência dos nossos consumidores. Muitas das vezes nós podemos, e especialmente quando estamos a falar de uma lógica online, ou 100% online, nós podemos pura e simplesmente nortear a nossa oferta por aquilo que são as maiores preferências dos nossos clientes. Uma coisa é nós termos, e aí naturalmente temos que ter isso em conta, se nós tivermos uma loja física, se nós tivermos uma lógica online, nós sabemos que temos que ter espaço para estocagem de produto e que esse produto tem que estar pronto a expedir, ou pronto a expedir no espaço de 2, 3 dias, consoante a tipologia de produto. Se nós conseguirmos conhecer esta lógica de consumo e alinhar a nossa lógica de vendas com a lógica e a fidelização destes clientes, provavelmente nós vamos
pura e simplesmente eliminar algumas referências dos nossos portfólios, ou porque nunca foram requeridas, ou porque nunca foram consumidas, ou porque nunca foram compradas, e com isso também estamos, de certa forma, a libertar espaço de estocagem e espaço logístico para abarcarmos condições, categorias e produtos ou segmentos que sejam mais procurados, diminuindo os prazos logísticos e melhorando os prazos de chegada dos produtos à casa dos consumidores ou aos nossos clientes. Portanto, quando nós falamos nesta lógica online, falamos efetivamente que um bom aproveitamento e um bom conhecimento do comportamento de consumo do nosso cliente vai nos permitir quase melhorar a arquitetura logística de todo o nosso negócio, otimizando custos, otimizando espaço e otimizando, obviamente, também aquilo que é o nosso próprio esforço no dia a dia para com o nosso negócio, digamos assim. Complementando agora com algumas tendências online. Nós percebemos claramente que o uso, e isso é do senso comum, que o uso da internet tem vindo a aumentar, paulatinamente tem vindo a aumentar de ano para ano. Sabemos hoje, e este número já foi ultrapassado em algumas faixas etárias da nossa população, que o tempo que o utilizador utiliza em média na internet é de quase 7 horas. Em alguns segmentos da população já ultrapassa as 7 horas, seja em contexto profissional, seja em contexto pessoal, e sabemos que desse tempo, aproximadamente 2 horas e meia são dedicados diariamente às redes sociais. Portanto, se nós queremos chamar os clientes para a nossa loja online, temos forçosamente que estar dedicados ou temos forçosamente que ter uma presença ativa nas redes sociais. Em termos de plataformas, digamos assim, o YouTube ainda é hoje ou ainda vai sendo a plataforma, na generalidade dos segmentos, onde passamos mais tempo. Mas aqui já estamos a olhar numa lógica, eventualmente, da importância da publicidade nestas plataformas, da publicidade também porque sabemos que, embora sejam plataformas que hoje já nos permitem ter um fee pago mensalmente que nos elimina essa plataforma, a maioria ou a esmagadora maioria dos consumidores ainda não tem essas versões pagas e, portanto, nós estamos a ser constantemente brindados ou convidados a assistir a publicidade e, portanto, rapidamente conseguimos estar ou conseguir mais informações sobre o foco ou a raiz dessa publicidade. Temos hoje em dia um fenómeno cada vez mais em voga, especialmente no público ou nos segmentos mais jovens, que é o TikTok. Portanto, o TikTok que quando surgiu era um pouco até ridicularizado pela forma como era apresentado. Falava-se claramente que nós estávamos perante conteúdo mais infantilizado, digamos assim, e hoje temos precisamente o reverso da medalha. Sabemos que se queremos comunicar com as massas, temos que estar no TikTok. Podemos utilizar o TikTok de uma forma mais formal, mais comercial, mais institucional, mas a verdade é que praticamente todas as marcas, até do ponto de vista dos pequenos vídeos, da pequena forma de apresentação, como é que nós conseguimos mostrar ao consumidor como é que ele estará ou como é que ele experienciará o produto através de um pequeno vídeo, isso também vai trazer benefícios do ponto de vista da divulgação da nossa marca e do nosso portfólio. Tudo isto sabemos que acarreta os tais custos adicionais que depois têm que ser incorporados de alguma forma naquilo que é o nosso negócio e naquilo que é também o nosso preço de venda. Nós sabemos que se por isso simplesmente vamos vender o produto e não temos aqui nenhum tipo de aumento implícito àquilo que é a nossa estratégia online e àquilo que é a nossa estratégia de expedição, o nosso negócio não vai funcionar. Portanto, tem que haver aqui uma articulação e uma harmonização desse investimento pelos preços que nós praticamos e também por essa lógica de chegada ao consumidor.
Importante também percebermos que, e especialmente aqui após a pandemia, aqui especialmente em termos globais, mas mais focadamente no contexto europeu, praticamente 60% dos consumidores compram algo online todas as semanas, em média, e aqui estamos a olhar ao número de itens que são adquiridos, e em Portugal esse valor está já próximo dos 50%, aqui ainda nos 45,5%, mas já é um indicador de que claramente e cada vez mais o comércio e o comércio diferenciado está a apostar no online. As vendas através das redes sociais, seja através das caixas de pesquisa que nos dão diretamente acesso às lojas online ou através das caixas dos botões de ação que também nos direcionam para esse tipo de situações, estão a ganhar cada vez mais relevância, mais importância, e este imediatismo do consumo, que também permite que os consumidores pensem menos, reflitam menos do ponto de vista do seu processo de compra e, portanto, que comprem mais. Na dúvida, hoje em dia, o consumidor adquire o produto, porque sabe também claramente que se houver algum problema ou algum arrependimento com o produto, tem facilidade nessa devolução. Isto do ponto de vista de compra, mas depois os estudos também dizem que do ponto de vista do consumo, quando o produto chega à nossa casa, mesmo que fiquemos um pouco desiludidos ou um pouco aquém com aquilo que é o produto face ao que nós esperaríamos, a taxa de devolução também é menor, porque aí sim o consumidor já vê nele próprio um processo que engloba trabalho no processo de devolução. E muitas das vezes isso não é compaginável com o tempo que a pessoa tem no seu dia a dia para tratar desse processo. Daí que a taxa de devolução também é menor. Os utilizadores compram também conteúdo digital, portanto, tudo isso associado também à lógica de compra é importante, ou seja, a digitalização também deste consumo, e este número já está, isto são dados, ou este último tópico, são dados finais de 2023, portanto ainda não estava disponível o dado final de 2024, mas sabemos claramente que as previsões apontam para um crescimento também deste valor, mas no final de 2023, em cada 10 utilizadores possuía criptomoedas, e portanto também aqui como uma forma adicional de contextualizar o processo de compra e também deste digitalização das formas de pagamento. O que é que nós percebemos em termos de tendências nacionais? A maioria dos utilizadores já acedem à internet na palma da sua mão, através do smartphone, ou seja, a importância que nós também temos, e isso há cerca de 2 anos a esta parte, algumas das plataformas ainda não estão propriamente otimizadas para isso, mas é importante que nós hoje tenhamos claramente uma otimização das plataformas, quer para o acesso através do computador ou através do computador portátil, quer através dos smartphones. Aquilo que ainda vai acontecendo em algumas plataformas ou em algumas parametrizações é alguns desajustamentos da plataforma quando estamos a consultar através do smartphone, sabendo claramente que hoje em dia, a maioria dos consumidores e a maioria dos consumidores nacionais acedem a essas plataformas através do telemóvel. A maioria dos processos de compra e a maioria das finalizações de compra são, hoje em dia, feitas através do smartphone. Também por aí, o crescimento, e falávamos há pouco dos métodos de pagamento, o crescimento também de plataformas como o MBWay nestas formas de pagamento, porque acaba por ser muito mais fácil e direto. Em 3, 4 segundos nós podemos finalizar o processo de compra através do smartphone, validar automaticamente a compra na aplicação e o processo está finalizado, digamos assim. O que é que os portugueses procuram, digamos assim? Procuram informação,
o consumidor português cada vez mais, ou o consumidor nacional, cada vez mais quer ser informado sobre aquilo que está a comprar. Aqui, não só numa lógica business to business, como falávamos há pouco, mas o consumidor final também vai procurando cada vez mais essa informação. Em determinados setores de atividade e em determinados nichos de produto, essa informação é precisamente porque o consumidor procura algo que lhe permita comunicar com os seus amigos, com a sua família, ter estas experiências conjuntas e, obviamente, tendo maior acesso à informação, também consegue transmitir ou passar essa informação de forma com mais propriedade, com mais conhecimento, digamos assim, e também a nível nacional o conteúdo em vídeo está a aumentar exponencialmente. Nós percebemos ou tivemos aqui um tempo de adaptação ou de ajustamento àquilo que era o Facebook em detrimento do Instagram, por exemplo. Houve aqui um crescimento mais lento do Instagram em detrimento do Facebook nesta lógica de compra. Aquilo que nós nos estamos a perceber é que a comunhão ou a tendência para o TikTok está a crescer muito mais rapidamente do que cresceu a lógica de crescimento, passa a redundância, do Instagram para em detrimento do Facebook. E isso também nos leva aqui a ajustamentos. Sabemos também que muitas das empresas, fruto da sua abordagem comercial, daquilo que são as suas próprias lógicas de comunicação, têm alguma dificuldade no conteúdo vídeo. Não são todas, nem todas as pessoas têm a vontade para estar à frente de uma câmara ou à frente de um smartphone a explicar o produto. Muitas das marcas hoje em dia facilitam essa comunicação, não porque o interlocutor está a aparecer no vídeo, mas até numa lógica de unboxing, ou seja, muitas das marcas aquilo que fazem hoje em dia no TikTok ou nestas plataformas é fazer o unboxing do produto tal qual o consumidor estivesse em sua casa. Isto vai permitir gerar confiabilidade ao consumidor, vai permitir reduzir a surpresa do consumidor em sua casa, quando recebe o produto, mas por outro lado também lhe vai dar mais confiança no processo de compra, porque se eu estou a ver como é que o produto vai chegar à minha casa, não vou ter surpresas. Já sei que é assim que vem, estou confortável com esta apresentação, vou adquirir e vou seguir com o processo de compra. Em termos de crescimento do e-commerce, estimamos aqui, ou estima-se aqui, crescimentos anuais na casa dos 20%, ok? E este ano não será diferente, pelo menos por aquilo que os dados vão apontando até agora. Também sabemos que quem vende procura alargar de uma forma muito equilibrada hoje em dia o seu mercado interno, aqui na casa dos 73%, mas também numa lógica de crescimento e de atingimento de novos clientes e de novos mercados, que praticamente na casa dos 31%, tendo claramente ainda esta lógica de complementaridade do canal online para com as suas lojas físicas. Obviamente que se estamos a falar de pequenos empreendedores, é, sem dúvida, uma forma correta e uma forma mais fácil, digamos assim, ou mais simples de entrar no mercado, porque isto reduz claramente aqui um esforço de venda ou um esforço suplementar de venda que a loja física nos traz. Do ponto de vista do processo de pré-compra, também partilhando aqui alguns dados que também aqui mais para reflexão e também para cada um interiorizar dentro do seu setor de atividade e perceber algumas das lógicas de preferência dos consumidores. Como disse há pouco, então, o smartphone é o principal meio para utilizar estas compras online, segundo estudos de opinião. Acontece mais frequentemente ainda quando estamos a falar de equipamentos eletrónicos, informáticos, eletrodomésticos, isto também porque à partida não há aqui uma capacidade do consumidor ter um desfazamento
daquilo que recebe face àquilo que comprou. São situações muito mais estáticas, muito mais estanques e, portanto, reduz drasticamente aqui o efeito de surpresa na aquisição. E, por outro lado, também vemos que o consumidor português já vai, fruto do seu conhecimento e fruto de pesquisas prévias, hoje em dia já vai acedendo cada vez mais diretamente ao site ou aos websites das marcas, praticamente nos 70%, comparativamente àquilo que são os comparadores de preços, na casa dos 45%, ou os motores de busca, esses ainda mais abaixo, praticamente nos 44%. Por outro lado, também, muitas das vezes, e temos aqui uma pesquisa, uma percentagem até relativamente confortável, em alguns setores de atividade, aquilo que vai acontecendo é o consumidor pesquisa ainda ou tem um primeiro contacto, prefere ter um primeiro contacto com o produto na loja física, reflete e depois sim avança para o processo de compra na loja online, porque aí já evita uma segunda deslocação à loja física, porque já teve contacto com o produto, já sabe que é aquilo que quer e já sabe que pode comprar de forma segura, digamos assim. Além das lojas online, esta procura por produtos faz-se também nas redes sociais, como disse há pouco. Nestes testes comparativos de produtos, cada vez existem mais lojas ou mais plataformas online que fazem estes comparativos e que também acabam por dar a sua opinião fundamentada, formada aos consumidores, ou então os marketplaces, como falei no início da sessão. Com esta lógica, este boom, este fluxo de informação a circular no mercado e a circular também junto dos consumidores, a nossa principal vantagem, ou a principal vantagem da nossa loja online vai ser claramente nós mantermos-nos através do web marketing, através da divulgação e da comunicação da nossa marca e dos nossos produtos, tentarmos manter sempre presentes na lógica e na mente do nosso cliente. Complementarmente a esta questão da loja online, da comunicação, cada vez mais a comunicação associada às newsletters, por exemplo, faz sentido. Nós aí estamos a comunicar regularmente com os nossos clientes. Se podemos sugerir essa adesão à nossa newsletter e aí já não temos propriamente a questão da confiabilidade ou a questão da reputação da nossa marca, como falávamos há pouco, há uma adesão consciente do cliente à nossa newsletter e isso vai nos permitir criarmos a nossa bolha de comunicação, criarmos também o nosso grupo de divulgação e isso é mais um meio, ou será mais um meio cada vez mais utilizado. Existem diversas plataformas online de criação de newsletters, de envio automático de newsletters, de forma gratuita, de forma intuitiva, e isso vai, ao fim e ao cabo, também conseguir que nós estejamos em contacto com os nossos clientes, mas também que eles se vão apercebendo maioritariamente daquilo que é a nossa própria filosofia associada à venda dos nossos produtos. Não só aí podemos sugerir produtos para venda, podemos sugerir aí sim, sem grande tipo de problemas, aí podemos sugerir sim produtos complementares, outras referências, falávamos há pouco do setor dos vinhos, acabo por utilizar esse exemplo, mas é comum a outros setores, aí sim podemos não ter problemas de sugerir várias referências, várias tipologias, várias regiões, porque estamos a dar maior oportunidade de escolha ao nosso consumidor, sem que ele, ao fim e ao cabo, perceba que nós estamos a dar essas sugestões com base no tracking e no histórico de pesquisas das nossas plataformas ou da nossa loja online. Sempre com esta linkagem, sempre com este botão de ação para direcionar as pessoas e o consumidor para a nossa plataforma. Depois, obviamente que pode ser importante em determinados setores de atividade, e aqui, por exemplo, o setor alimentar, o próprio setor têxtil também, mas o setor alimentar é
está cada vez mais presente nos websites comparativos de preços, porque não só aí nós estamos a comparar preço, mas estamos a comparar características. Obviamente que se estamos a falar de produtos de nicho, produtos identitários de determinada região, não existe aqui uma necessidade tão grande de estarmos nestes comparativos de preço, até porque nós não podemos basear produto de nicho ou produto identitário de uma determinada região, não podemos compará-lo com base no preço, temos que compará-lo, acima de tudo, com base nas características, naquilo que transmite, naquilo que é o storytelling também que permite transmitir ao consumidor, mas podemos sim, e cada vez mais determinadas regiões se assumem como elas próprias marketplaces, para divulgação da região e para divulgação dos produtores locais e dos produtos locais. Daí que a importância também de nós estarmos nesses marketplaces, como vamos ver de seguida. Como disse há pouco, a criação de relacionamento com os nossos clientes pode também estar associada ao email marketing, porque isso vai permitir que ele também se fidelize e ao fidelizar-se vai receber paulatinamente mais informação sobre os nossos produtos. Nós aqui estamos com alguns dados também relativos ao perfil do consumidor, ou seja, temos aqui e sabemos nesta fase associada à escolaridade numa faixa etária ou a maiores níveis de escolaridade numa faixa etária aqui entre os 18 e os 44 anos atualmente. Sabemos também que a média anual de gastos online por consumidor já está muito próxima dos 1.000 euros anuais, o que é aqui um valor de referência bastante interessante para um mercado como o nosso. Sabemos também que o consumidor concretiza a sua compra maioritariamente a partir de casa, com 97% dessas experiências a serem consertadas a partir de casa ou a serem pesquisadas a partir de casa. Quando falamos na lógica de pesquisas também, o trabalho ou o local de trabalho assume-se aqui com 23%, portanto sabemos que há aqui uma fatia dos consumidores que não distingue propriamente o local onde faz essas pesquisas, mas isso dá-nos dados muito relevantes sob o ponto de vista dos horários e sob o ponto de vista da forma como nós devemos, nesses horários, comunicar aos nossos consumidores. Se nós queremos apelar a um consumo de produto para consumo individual, para consumo familiar, para consumo em casa, o final de tarde, início de noite, onde as pessoas estão tendenciosamente mais relaxadas no seu lazer, com a sua família, até podem debater e partilhar comportamentos de compra, se terá um impacto muito mais incisivo na decisão de compra. Claro que se nós queremos apelar a um consumo mais ativo ou mais relaxado do consumidor, não lhe podemos apresentar ou não podemos fazer determinado tipo de publicidade aos nossos produtos durante o horário de trabalho, porque a pessoa estará mais concentrada no seu trabalho e não dará tanta relevância ao processo de compra. Até pode o carrinho de compras ficar feito, mas também sabemos que alguma dessa aquisição vai ficar pelo caminho, porque depois, quando chegamos a casa, podemos ter outros objetivos ou surgirem-nos outras prioridades e, portanto, o pior que pode acontecer do ponto de vista de quem vende é ter um carrinho de compras que ficou abandonado no canto superior direito sem que a pessoa tenha concretizado o seu processo de compra. Por outro lado, já falámos aqui do consumo online, não há necessidade de estarmos aqui também a olharmos mais para isso. O PayPal continua ainda a ser uma das formas líder junto dos consumidores portugueses, além dos internacionais. Temos aqui também, com aproximadamente 50%, a referência multibanco ainda é utilizada por um segmento muito específico da população que ainda tem alguma resistência a estas lógicas de pagamento online e, portanto, prefere fazer esses pagamentos de forma dita ou ainda considerada mais segura.
O MBWay já estava em final de 2023, dados finais na casa dos 23%. Acreditamos hoje que, por via já de alguns dados mais atualizados, poderá já estar aqui a nível nacional na casa dos 35%, 38%, o que nos leva a crer também que irá aumentar aqui cada vez mais e, portanto, é algo que deve ser tido também em conta. Dentro desta lógica de e-commerce, porque é que os clientes voltam, digamos assim? Há uma identificação, acima de tudo, ainda com o preço, portanto, esta lógica do trade-off, um cliente que esteja satisfeito com a sua compra, com o preço de compra, tendenciosamente volta a esse local. A segurança que é percebida também no website aos consumidores e, portanto, que lhes permitem ter aqui uma experiência segura e cada vez mais as promoções associadas àquilo que são estas lógicas de compra online. Aquilo que nós víamos há algum tempo atrás e que ainda acontece hoje é, imaginemos um voucher de 10, 15% de desconto na primeira compra que é feita na plataforma online. Aquilo que nós cada vez vamos vendo de forma crescente é esse voucher de 10, 15%, aquilo que cada marca ou cada empresa defina, mas na segunda compra. Portanto, permitir ou exigir, entre aspas, uma primeira compra para que depois consigamos fidelizar os clientes numa segunda e aí já lhe estamos a oferecer algo em troca para que ele volte. E isso é claramente tido em consideração e percebemos que 50% dos consumidores, por norma, regressam com base nessas promoções e com base também nessas situações. A partir daí, os envios gratuitos também, e aquilo que cada vez mais é utilizado ou preconizado, acima de determinado valor da encomenda, os envios são gratuitos. Aquilo que cada vez também mais é feito é aumentarmos ligeiramente aqui o mínimo do valor de compra que nos permita sustentar o envio gratuito da mercadoria e depois a partir daí também conseguirmos não ter prejuízo, digamos assim, do ponto de vista da venda dos produtos. Porque é que os clientes, por outro lado, não voltam? Muitas das vezes, e isso está testado, quer do ponto de vista da facilidade do processo de compra, muitas das vezes algumas lojas online trazem aqui algumas dificuldades na finalização do processo de compras. Cada vez mais isso está a ser mitigado, reduzindo os passos, reduzindo o processo, como uma lógica de facilidade do processo de compra. Por outro lado, os custos com as entregas ainda são hoje relevantes do ponto de vista da não finalização desses processos, muitas das vezes também porque o preço associado à entrega é ou aparece apenas no final do processo de compra e muitas das vezes esse preço tem impacto no ponto de vista do valor total da encomenda, é um dos casos para a não finalização. Por outro lado, a necessidade do registro para comprar ou do registro na plataforma é também um obstáculo. Hoje em dia, os clientes estão aptos ou estão vocacionados para regressar às plataformas, mas também lá está, não querem partilhar em muitas das situações, e aqui temos 37% como referência, não querem propriamente partilhar os seus dados pessoais com estas plataformas. É necessário também respeitar isso, digamos assim, e é também uma das formas pelas quais os clientes não regressam, e por isso, e daí também a necessidade de termos uma política de devolução bem definida, clara, responsabilizando claramente ambas as partes por qual o seu controle no processo, porque muitas das vezes, algumas, e em 35,8% dos casos respondidos, não avançam com esse processo de compra porque não sabem, caso alguma coisa não esteja do seu agrado ou não corra propriamente bem, como é que podem devolver esse produto ou quem é que é responsável por essa devolução. Sim. Dois favores. Depois, se nos puder partilhar a apresentação, é claro, bom. claro que sim, claro que sim. Isso da reputação.
é importante porque nós, quando iniciarmos a terceira parte da nossa operação, que é trazer americanos a Portugal, atualmente estamos concentrados no estado da Geórgia, os Estados Unidos são 50 mercados, e nós definimos como política de devolução completo. Se o cliente chegar cá porque vem para uma viagem personalizada não ficar satisfeito, a malta devolve-lhe os 9.000 euros. Portanto, acalculámos isso, ou seja, tendo esta transparência, não há motivo para que, e fincámos os pés nos domínios, em ser rastreáveis para conseguirem confirmar a nossa idoneidade. Portanto, isto reforça esta explanação que estava a dizer, para que os clientes regressem, não é que fujam. Exatamente, ou seja, quanto nós mais tenhamos essa capacidade de, com uma linguagem simples, direta e ajustada ao consumidor, darmos todas as informações para que ele esteja confortável com o seu processo de compra ou com o seu processo de deslocação, neste caso, não é? Como estava a falar, isso vai garantir essa fiabilidade e vai garantir que o cliente volta. Naturalmente que um cliente que fique satisfeito com uma. Nós temos duas perspectivas do ponto de vista da aquisição e do ponto de vista do consumo online. Nós temos, do ponto de vista da pesquisa, um grande trade-off ou uma grande migração entre plataformas, até que encontramos efetivamente aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos ou com o qual nós nos identificamos. Daí esta importância da comunicação a priori com o consumidor. Por outro lado, sabemos que o consumidor, e a nível nacional sabemos também disso, como nós muitas das vezes dizemos numa linguagem um pouco mais rudimentar, nós não deixamos de ser um animal de hábitos. E, portanto, a partir do momento em que tenhamos uma boa experiência associada a um bom consumo e um bom preço, a nossa tendência é voltar. E nós vemos isso, estamos a falar do consumo online, nós vemos isso, por exemplo, não tem nada a ver para o caso, mas na restauração. Se estamos satisfeitos com aquela experiência, com aquele atendimento e com aquele produto que nos é apresentado, nós vamos certamente voltar. Aqui é exatamente a mesma lógica. Nós podemos estar na internet à procura qual o melhor restaurante no qual nós vamos jantar ou nós vamos almoçar, fim da nossa decisão, a experiência correu bem, voltamos. Não correu bem, voltamos à lógica de pesquisa e vamos tentar aqui novas soluções. A fidelização está em nós fornecermos o melhor serviço ou o melhor acompanhamento ao nosso cliente. A lógica do carrinho abandonado ou da compra por finalizar que falei há pouco. Dentro desta lógica de procura e percebermos e temos que ter essa consciência que muitas das vezes nós estamos ainda no processo de compra ou durante o processo de compra, podemos não estar só numa loja online, podemos estar a comparar até dois concorrentes e, portanto, se nós percebermos que temos o preço, ou o consumidor perceber que nós temos o preço mais elevado que o outro, o nosso carrinho pode por isso simplesmente ficar abandonado porque vamos finalizar o processo de compra na concorrência. Já falámos há pouco também nos problemas técnicos ou com a desconfiança relativa a alguns dos métodos de pagamento. É importante, apesar desta lógica online ou apesar desta digitalização sucessiva dos processos, que nós mantenhamos ainda pelo menos um método dito mais convencional ou mais tradicional de pagamento, que vai criar efetivamente essa confiança em alguns dos consumidores. Muitas das vezes a insatisfação com o prazo de entrega, se nós temos aqui um prazo de entrega mais dilatado ou mais elevado. Por outro lado, também os custos com as devoluções. Cada vez mais, aquilo que nós nos vamos apercebendo em algumas marcas é que o custo imputado à entrega já conta também com um FII ou com uma percentagem relativa ao processo de devolução e depois as próprias empresas, os próprios vendedores assumem essa mesma devolução. Aqui estamos a falar numa escala de negócio maior, obviamente, mas é importante quando nós estamos no processo de venda que o cliente tenha uma noção. Atenção, se quiser devolver o produto, terá este custo.
Será através desta plataforma, será através deste método, terá este custo. Isso vai nos trazer também, ou vai minimizar estas hipóteses de que o carrinho fique abandonado, digamos assim. Qual é que é esta importância de comunicar? Por outro lado, embora seja relevante ou seja mau do ponto de vista de venda, os carrinhos abandonados são valiosos, porque nós continuamos a ter uma percepção daquilo que o cliente estava a pensar comprar ou daquilo que o cliente tinha elegido. Podemos, através desta lógica de carrinho abandonado, criar um highlight ou criar um alerta para o consumidor. Tenha atenção que tem esta compra pendente. Através disso, podemos comunicar com ele porque é que a compra ficou pendente e tentar saber quais é que foram as razões para a qual essa compra ter ficado pendente, mas também esta importância lá está de comunicarmos com eles para obtermos essas respostas, ou então, caso efetivamente tenha surgido alguma prioridade e o cliente até se esqueceu de finalizar a compra, relembrar que tem essa compra por finalizar, e aí conseguimos sempre 10, 15% deles que finalizem essa compra, digamos assim. Ao nível das plataformas de e-commerce, para finalizarmos aqui rapidamente também a apresentação. Dentro da lógica online, percebemos este foco no nosso produto, este foco na nossa apresentação e nosso consumo, ou na forma como nós queremos que os consumidores olhem para a nossa estratégia de vendas. Por outro lado, em algumas circunstâncias, poderemos não ter capacidade ou portfólio por si só para alimentar uma loja online, mas começarmos a nossa experiência de venda através de um marketplace. No marketplace, sabemos que são plataformas digitais que vão agregar vários fornecedores, várias marcas, vários produtos até de categorias completamente diferentes, que são depois sistematizadas em diferentes categorias dentro do marketplace, mas nós podemos aí, por outro lado, com um investimento menor, beneficiarmos de um maior número de consumidores, de um maior número ou de um aumento também dessa visibilidade, de forma rápida, a baixo custo, e que exige, por esse baixo custo, exige também, digamos assim, um menor esforço do ponto de vista do web marketing que temos que ter se estivermos a apostar numa loja online própria. Obviamente que os marketplaces sabemos que são importantes para ganharmos visibilidade, para atrairmos aqui um público mais vasto, mais genérico também, na esmagadora maioria destas plataformas ou destes marketplaces. O que pode, por outro lado, não funcionar se temos ou se estamos a vender um produto de nicho, um produto para um segmento muito específico, e mesmo aí, dentro dos marketplaces, temos que saber selecionar aquele ou aqueles onde necessitamos de estar. Relativamente às vantagens já referidas dos marketplaces, obviamente, um acesso mais barato a novas oportunidades de negócio, um acesso aqui a uma montra alargada, e nós vamos inserir-nos dentro dessa montra alargada, portanto, é um acesso mais barato, mas também temos uma hipótese de sucesso, eu diria, ligeiramente menor. A possibilidade de entrarmos em mercados internacionais a baixo custo, estamos presentes nessa montra, somos mais uma entidade a vender os seus produtos. Podemos também, mesmo que numa primeira fase não estejamos presentes nos marketplaces, mas conseguir pesquisar proativamente, percebermos qual a nossa concorrência que aí está, que tipo de produtos é que está a vender, como é que está a divulgar também os seus produtos, e depois temos, através destes marketplaces, um back-office também de apoio àquilo que é o processo de venda, e isso também nos traz melhorias, ou também nos traz vantagens ao nível, por exemplo, da mitigação e da gestão de fraudes com os processos de venda online. Terminando aqui rapidamente com os diferentes tipos de marketplaces face
ao destinatário, portanto, mesmo quer seja nas lojas online, nos marketplaces também, nós podemos ter aqui uma lógica B2C, quando nós estamos a comunicar diretamente ao consumidor. Aqui o marketplaces funciona precisamente como um intermediário entre a empresa que está a vender e o consumidor, facilitando o processo de compra, digamos assim. E, por outro lado, os marketplaces B2B servem de intermediários na relação entre empresas e os seus fornecedores, e aqui terão uma interferência não apenas de facilitador, mas muitas das vezes uma interferência muito mais ou muito maior do ponto de vista desta intermediação logística entre empresas e entre os seus fornecedores. Por outro lado, temos também, e aqui não se aplica tanto ao vosso caso concreto, mas só dar esta nota, temos também aquilo que são os marketplaces C2C, portanto, entre consumidores que tanto compram como vendem, e portanto temos vulgarmente o LX ou outras plataformas que também aí sim fazem a gestão da divulgação dos produtos, fazem a gestão das divulgações dos artigos para venda, mas depois há aqui uma relação direta entre os consumidores no processo de aquisição e no processo de transação dos produtos. Por outro lado, temos também, e é importante nós conseguirmos e considerarmos dentro do nosso próprio negócio qual o âmbito ou qual a extensão do marketplace que nós estamos a apelar, seja global, seja regional, seja local, consoante a tipologia de produto que nós queremos implementar. Sabemos atualmente, por exemplo, que associada a esta questão da digitalização, muitos dos municípios, muitas das regiões têm já os seus bairros digitais, até como forma de propiciar e de divulgar o comércio tradicional em uma lógica local. É importante que isso também esteja dentro do horizonte das empresas, mas depois, obviamente, percebermos dentro do nosso setor de atividade qual é que é o marketplace regional, e aí quando falo regional falo dentro de uma esfera europeia, por exemplo, que nos permita chegar ao nosso consumidor tipo. Por outro lado, temos aqui a diferenciação muito rapidamente entre o marketplace, seja ele horizontal ou vertical. No marketplace vertical, o foco está no segmento específico de produto ou de mercado que nós queremos vender. Portanto, vamos aqui otimizar claramente aquilo que é a eficiência da compra ou a eficiência do consumidor ou do mercado ao qual nós queremos, do segmento ao qual nós queremos chegar. No marketplace horizontal acaba por ser aqui muito mais indiferenciado, e estão presentes aqui produtos de inúmeros setores de atividade e de possível venda. Claro que esta diferenciação também do ponto de vista dos FIIs que muitas das vezes estão associados a estas plataformas de venda de produtos são obviamente diferentes, mas também nos permitem, no caso do marketplace vertical, ter aqui um afunilamento muito mais efetivo, muito mais otimizado daquilo que é o nosso cliente-alvo e daquele que é o cliente que procura o nosso produto. Depois, associado essencialmente a esta lógica horizontal e vertical, temos aquilo que é, ou aquilo que são marketplaces muito mais vocacionados para massas, para consumo de massas, ou associado a segmentos de luxo médio alto no contacto com os consumidores. Muito bem, em termos de apresentação, ou em termos daquilo que eram os conceitos e os conteúdos que eu tinha para partilhar convosco, cheguei ao fim da apresentação. Era importante para mim, claramente, perceber aqui nesta fase dúvidas, situações que queiram também ver esclarecidas. Vou parar só aqui a apresentação, mas, acima de tudo, reforçar apenas esta importância tripartida de nós percebermos quais é que são os nossos objetivos com o e-commerce. Ou seja, como é que nós estamos a comunicar, com quem nós queremos
comunicar e, acima de tudo, onde é que nós queremos estar presentes. Se nós queremos ter a nossa própria presença, se queremos estar envolvidos em alguma plataforma que também nos equipar ou nos ponha em contacto direto comparativo com a nossa concorrência, até como forma de melhorar a percepção e melhorar a credibilidade do nosso produto. Tudo isso tem custos, tudo isso tem vantagens e desvantagens. Obviamente, cada setor de atividade tem as suas percepções, digamos assim, mas estejam à vontade, obviamente, para esclarecer algum tipo de dúvida, ou mesmo através da partilha da apresentação, que eu também partilharei de seguida com o Fernando, e que ele também fará o favor e a Inove Cluster fará o favor de partilhar convosco. Tenho acesso ao meu e-mail. Alguma dúvida, alguma questão mais específica que tenham, estejam naturalmente à vontade através de nós ou do Inove Cluster para esclarecer. Bem, Filipe, está aberta agora a parte para respostas e questões, por isso aproveito para incentivar aqui os nossos participantes, se assim o entenderem, fazerem ainda neste momento. Caso contrário, a partir do nosso e-mail, da Inove Cluster, vocês têm essa possibilidade. Nós vamos partilhar convosco a apresentação de Filipe. Estão lá os nossos contactos diretos, por isso, de uma forma ou de outra, estamos cá para ajudar, o Filipe está cá para ajudar, por isso estão à vontade. Foi uma jornada muito profícua. Aprendemos imenso e de facto, nem a propósito, ainda agora recebi uma carta registada a propósito das compras online. De facto, temos que ter muita cautela e mencionar a nossa reputação. Espero que na apresentação que o Filipe gentilmente vai partilhar connosco, senão eu também dou conta do seu e-mail, e ao Inove Cluster, que eu já conheço de tanta coisa boa que vocês fizeram, ultimamente dos queijos, mas lembro-me de outras, desculpa, eu chamo-as assim, falo assim, outras brincadeiras fabulosas que vocês fizeram aí. Muito obrigado. Fiquei muito contente, aprendi imenso, vou ter dúvidas, mas vou compartilhar a apresentação do Filipe com os TI, portanto, com os programadores. Eu também sou, mas um tipo não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e vamos seguir muitas dessas recomendações. E depois vamos trocar algumas impressões. Para quem quiser ver, isto está a nascer, é o armazémdodão.pt, e por trás já tem toda a máquina, já tem o carrinho, agora tiramos do front office, o carrinho já está lá dentro, a loja online também já está lá dentro, porque a intenção que depois queremos replicar é que o vinho sirva de embaixador, e julgamos que esteja para setembro a chegada de 6 norte-americanos cá para passarem uma semana connosco, cada um a 9.000 euros. Portanto, já estão a ver que isto é um negócio, não é um negócio para nos pôr ricos, mas é um negócio para nos pôr bem dispostos. Portanto, muito, muito bem haja. A vinha do contador parece muito interessante. Está a ver a aguardente que eu bebi no domingo. Sim, sim. Muito bem. Temos o cuidado de dizer, já agora abusando, que é os vinhos, por exemplo, são todos comprados por nós, porque contabilisticamente são tratados como matéria-prima e Claro. permitem o reembolso. E temos o cuidado de dizer quando são oferecidos, como nesse almoço que custou esse dinheiro que lá está, e não fui eu que paguei, graças a Deus, mas foi a minha mulher. Portanto, isso é uma pequena provocação da escrita. Mas essa vinha do contador é das coisas boas que fazemos em Portugal, e eu, Filipe, abusando da vossa paciência e de quem nos está a ouvir, tenho um livro pronto sobre aguardentes, e não percebo como estamos a perder tanto património com uma regulamentação demasiado pesada. Não é excessiva, é demasiado pesada. Vejam, um agricultor lá em cima no Douro, para produzir um quartilho de aguardente e vendê-lo a 20 euros, com o IEC, já com o Imposto Especial sobre Consumo, quanto é que fica para ele, não é? E é isso que nós temos que valorizar, pelo menos essa é a minha luta. Bem-ajam a todos. Obrigado, obrigado.
Muito obrigado, Amadeu, pela partilha, pelas palavras, e pelo reconhecimento que nós, das participações que vamos fazendo, vão surgindo bons resultados e dando aqui ferramentas para que possamos todos trabalhar mais, melhor e sermos mais eficientes. Mas queria também aproveitar, para agradecer todos os oradores anteriores que nos deram a possibilidade de nós explorarmos temas como a análise de dados, a tomada de decisão em mercados internacionais, análise da concorrência internacional, estratégias de marketing digital, proteção de dados, compliance internacional. Bem, acho que foram uma série de workshops que deu para esclarecer uma série de questões, para nos prepararmos melhor. Ah, no fundo, acho que acabou por ser aqui uma belíssima jornada que se foi fazendo ao longo deste início de ano e que, sem dúvida, deverá ser para depois se dar continuação, para que não fique só por aqui. Gostaria também, então, de vos lançar o desafio, caso entendam que devam regressar a estes temas, eles encontram-se disponíveis nos nossos canais digitais, a partir do nosso canal do YouTube. Por isso, se tiverem necessidade de rever, força, estão lá disponíveis os materiais. Entretanto, ao final do dia, se não for hoje, possivelmente amanhã, nós vamos vos fazer chegar a apresentação para que vocês também possam ter esta informação toda de maneira a consultarem futuramente. Ah, Mais uma vez, quero agradecer ao Filipe, agradecer a todos os participantes. Alguma dúvida, alguma questão, por favor, a Inoculacer está de portas abertas a receber, a esclarecer e a partilhar. Por isso, muito obrigado a todos que nos acompanharam desde o início do ano até agora, nesta parte dos workshops e que nos têm vindo a acompanhar também em todas as ações que nós vamos desenvolvendo. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mais uma vez.